Graça e paz da parte do Senhor nosso Deus e de Jesus Cristo, o glorioso Salvador. O que acontece após a morte? Esta é uma pergunta que muitos se fazem e há muitas respostas para ela no sentido das concepções. Para alguns, não acontece nada. Morreu, acabou. Toda a nossa vida está aqui. Aqui se faz, aqui se paga. Outros dizem, não, a pessoa fica em sono profundo. Outras, por sua vez, dizem, não, a pessoa por um tempo vaga até encontrar o seu destino. Outros ainda dizem, não, essa alma ela precisa pagar os seus pecados, então ela vai para um lugar de descanso. E assim eu poderia citar as várias concepções que existem acerca do além-túmulo. No entanto, a Bíblia nos fala o seguinte. Hebreus capítulo 9, verso 27 diz: E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. A palavra de Deus nos ensina que há vida após a morte. Isto é, após cessar essa jornada aqui, nesse corpo material, há uma continuidade da nossa parte espiritual ou imaterial. Mas essa continuidade vai ter uma estação de parada certa: a presença de Deus. A Bíblia já nos diz que não vai haver essa ideia de que a pessoa morre, renasce, morre, renasce, morre, renasce, não. A palavra de Deus diz que ao homem está destinado a morrer uma única vez. O homem nasce uma única vez fisicamente e morre uma única vez fisicamente. E depois dessa morte, a próxima parada é o juízo de Deus. Um dia todos os homens estarão na presença do Senhor. E é isso que deveria nos chamar a atenção, porque essa verdade de estar na presença do Senhor é algo sério. Todos estarão na presença do Senhor para prestar contas das suas ações, para prestar contas das suas intenções, inclusive, porque é assim que a vida será. Salomão, quando estudou e olhou para os homens, para ver a vida deles, falou de todos os aspectos da vida do ser humano. Mas ao terminar o seu livro, ele diz o seguinte: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Essa é a realidade de todo ser humano. Estar um dia diante de Deus para prestar contas das suas obras. Obras que muitas vezes não foram nem conhecidas de ninguém. Estavam escondidas, quer sejam elas boas, quer sejam elas más. E nesse dia, todas as nossas obras serão julgadas à luz, não de uma outra pessoa, não de um outro ser humano, mas será julgado à luz do Deus Santo e verdadeiro, que é a medida para todas as coisas, que é a medida para a santidade, que é a medida para a bondade, que é a medida para o amor, que é a medida para a justiça, que é a medida para a retidão. E você então pergunte, peraí, quer dizer então que quando Deus julgar tudo que eu fiz, a medida é Ele que é perfeito? É exatamente isso. A medida desse julgamento, a Bíblia diz que será o Deus perfeito. Ah, mas isso é injusto? Ninguém é perfeito. Exatamente isso. Ninguém é perfeito. Então você já chegou à conclusão que será um julgamento drástico e trágico para todo ser humano, porque ninguém é perfeito. E tem mais um detalhe: esse julgamento será individual. Cada um de nós estaremos presentes diante de Deus, sozinhos, prestando contas de toda a nossa vida para com Ele. E a medida, Ele. Mas você deve se perguntar, mas como vai ser isso? Porque no final, a conta não vai bater. Porque se a medida é Deus e Ele é perfeito e nós não somos perfeitos, nós sempre estaremos em déficit diante de Deus. É exatamente isso que a Bíblia diz. É por essa razão que nós devemos nos preocupar sobre esse dia. A palavra fala que há 2 tribunais de juízo
das nossas obras. Um se chama Tribunal de Cristo, outro se chama o Grande Trono Branco. O Tribunal de Cristo é onde os salvos em Cristo Jesus, os crentes em Cristo Jesus, aqueles que foram resgatados pelo sangue de Jesus Cristo, irão receber as suas premiações, as suas recompensas, suas medalhas, por tudo aquilo que fizeram para a glória de Deus. E o Grande Trono Branco será um lugar onde os homens irão se apresentar para saber a sua sentença de morte e a intensidade do seu castigo eterno, porque suas obras foram feitas apenas para si, apenas pelo seu egoísmo, e são dignos de morte porque desprezaram a Deus. Agora, voltemos àquela pergunta. Peraí, mas a medida é Deus, a medida é Deus perfeito. Como é que essas pessoas vão receber prêmios e as outras vão receber castigo eterno? Há uma diferença. Quando alguém aceita Jesus Cristo como seu Salvador, Deus não olha mais para aquela pessoa pelos seus próprios atos, pelos seus próprios méritos. Ela olha aquela pessoa através de Cristo Jesus, da obra perfeita, imaculada e santa de Jesus Cristo. Quando a pessoa olha para a cruz de Cristo, reconhece-o como seu Salvador e aceita-o como aquele que pode perdoar os seus pecados, transformar a sua vida, o Espírito Santo passa a habitar na pessoa e nos é imputada a justiça de Deus. A pessoa de Jesus Cristo passa a habitar em nós junto com o Pai e o Espírito, e Deus nos olha agora pelas lentes de Jesus Cristo, o Santo, o Perfeito. Não mais como simples, puros e indignos pecadores, mas agora nos olha como filhos de Deus. É por isso que João diz: mas a todos quanto o receberam. Receberam quem? Jesus Cristo. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Quando você despreza a mensagem de salvação, quando você não escuta, não aceita Jesus Cristo como seu Salvador, a única coisa que Deus vê é a pessoa impura, imperfeita e rebelde contra Deus. Nada mais. Mas quando você recebe e aceita a mensagem de salvação, Deus olha agora para você como filho de Deus, que está sendo moldado e feito à imagem do seu Filho perfeito, Jesus Cristo. Eu te pergunto, em qual tribunal de juízo você vai estar? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Realmente não conheço sua vida. O que pensa, faz ou deixa de fazer. Mas eu sei que lá do alto, Deus que vivo o acompanha, escuta, olha e tudo vê. Nossos passos são medidos dia a dia. Nossos gestos, atitudes, tudo mais. A verdade é que esquecemos que um dia estaremos frente a frente com o Pai. E então verei como realmente sou, e tudo claro logo ficará. Mas dali não poderei voltar, nem mesmo consertar o dia que eu não quis. Realmente não conheço sua vida. O que pensa, faz ou deixa de fazer. Mas eu sei que lá no alto, Deus que é vivo
Nossos passos são medidos dia a dia, nossos gestos, atitudes, tudo mais. A verdade é que esquecemos que um dia estaremos frente a frente com o Pai. E agora sim, uma paz que não se entende vai envolver um novo coração. Todo o peso e as manchas do pecado foi tudo perdoado só por Cristo Jesus. Ele veio e morreu, mas ressurgiu para salvar a todo que ouvir e crer e se entregar.